Oi, oi, oi. Então, o nosso assunto de hoje vai ser advérbio de frequência. E aí a gente vai correndo lá, que é para ir logo aprendendo, para não usar de maneira errada os nossos advérbios, né? Então, vamos lá, vamos começar a fazer aqui. Always, que significa sempre, né? Always significa sempre. Usually, geralmente. Often, frequentemente. Sometimes, às vezes. Rarely, raramente. E a gente tem também, mas eu vou colocar antes do rarely, eu vou colocar o hardly ever, que é dificilmente. Hardly ever, dificilmente. E depois do rarely, eu vou colocar o never, tá? Então, o que cada um desses advérbios significa? Então, vamos lá. Always, sempre, usually, geralmente, often, frequentemente, sometimes, às vezes, hardly ever, dificilmente, rarely, raramente e never, nunca. Qual é a posição que a gente vai usar esses advérbios na nossa frase? Então, eu vou trazer para você aqui o exemplo de uma frase que a gente aprendeu, né, em vídeos anteriores, que é a construção com o presente simples, tá? Então, eu vou dizer assim: I work on Saturdays. Quando eu digo I work on Saturdays, eu estou dizendo que eu trabalho todo dia, né? I work on Saturdays, então eu trabalho aos sábados. Então, isso é uma frequência, eu trabalho aos sábados. Mas só que não é exatamente isso. Eu geralmente trabalho aos sábados. Então, onde é que eu vou colocar? Eu vou colocar ele aqui na frente do meu verbo principal, tá? Então, I usually work on Saturdays. Eu nunca trabalho aos sábados. I never work on Saturdays. Eu, às vezes, trabalho aos sábados. I sometimes work on Saturdays. Eu raramente trabalho aos sábados. I rarely work on Saturdays. E assim a gente vai fazendo isso, tá? A minha posição no meu verbo, a posição do meu advérbio na minha construção vai ser antes do meu verbo principal. Lembra que nada vai mudar o que você já aprendeu antes, tá? Então, você aprendeu antes que numa frase afirmativa, na terceira pessoa do singular, no presente simples, você tinha um acréscimo de um S. Então, eu vou colocar aqui que o John drives, terceira pessoa, verbo tem um acréscimo do S, né? Então, drives fast. O John dirige rápido. Qual é o meu verbo principal? É o drive, né? Ele está acrescido do S porque é o John, terceira pessoa. Então, vamos colocar aqui que o John nunca dirige rápido. Então, John never drives fast. Always, sempre. John always drives fast. Tá? Então, o que eu quero te mostrar é que a minha estrutura ela não foi mexida, tá? Eu só fiz acrescentar mais alguma coisa, tá bom? E aí, quando eu falo para você que ele vem antes do verbo principal, eu estou te falando também numa estrutura de pergunta, tá? Se eu quero saber se às vezes, do you sometimes work on Sundays? Você às vezes trabalha aos domingos? Tá? Nota que eu coloquei o meu advérbio bem antes do meu verbo principal também, tá? Mesmo eu tendo uma estrutura de pergunta, ele vai ficar antes do meu verbo principal. Onde é que ele vai mudar? Em que situação que ele vai mudar? Existe uma situação em que ele vai mudar. Quando eu uso o verbo to be, tá? Quando eu uso o verbo to be, eu não preciso me preocupar de colocar ele antes do meu verbo principal, que seria o verbo to be, porque ele vem depois. Então, I am always. Ixi, nem sei mais escrever o always. I am always late. Eu estou sempre atrasada. I am always late. Eu estou sempre atrasada. Então, onde foi que eu coloquei o meu advérbio? Depois do meu verbo, que é o verbo to be. Tá? Isso só vai acontecer com o verbo to be. Quando eu tenho
né? Raramente a gente faz, mas se eu quiser fazer uma frase com o presente contínuo, tá? Então, he is usually late to... Não. Usually getting late. Ele está geralmente chegando, né? Chegando atrasado, tá? Então, he is usually getting late. Onde foi que eu coloquei o meu advérbio? Antes do verbo principal, que é o get, com o ing, porque eu estou trabalhando aqui com um presente contínuo, tá? He is usually getting late. É possível usar, não é muito comum, mas é possível usar no presente contínuo também. Normalmente se usa mais no presente simples e em outras situações também, tá? A gente pode usar, mas na maioria das vezes vai ser no presente simples que a gente vai usar. Então, eu posso usar. Onde é que eu vou usar nesse caso? Eu vou seguir o que eu falei para você, que vai ser depois do verbo to be, então he is, e vou seguir o que eu falei para você, que é antes do verbo principal, que é o get, né? Então, he is usually getting late. Eu tenho bem mais informações para te dar, eu tenho um monte de dicas legais, porque a minha intenção é te apresentar, te mostrar, te ensinar um inglês que você aprendeu para sempre. Não é um inglês que você vai entender só como usa um ou outro termo. Eu quero te ensinar realmente a usar a gramática da língua inglesa para você poder aprender a falar, para você aprender a ler, para aprender a pegar seus textos e tudo e ficar tranquilo. Músicas, tudo que você quiser. Só dá uma passadinha aqui embaixo na descrição e vai lá, vai conferir tudo que eu estou te falando. Eu te aguardo por lá. Mas a gente se vê por aqui em outros vídeos também. Um beijão!